O bicho Senhor pega. Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, de realizarmos mais esse projeto no espaço espiritual, virtual da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, sob cujo amparo e direção aqui nos colocamos, para que os estudos tenham aquele clima de elevação, de respeito, de reverência, de recolhimento, que possamos tratar com nobreza e dignidade dos temas nobres que a doutrina espírita trata, que os espíritos superiores, em teu nome, revelaram para nós, graças ao trabalho ímpar, inigualável de Allan Kardec. Hoje, passado um dia após a data comemorativa, Senhor, do nascimento de Allan Kardec entre nós, nós aqui queremos nos colocar sob a inspiração do nosso nobre codificador, que a sua falange de luz possa também nos inspirar, nos auxiliar no entendimento e na compreensão dos postulados espíritas cristãos, num tempo em que temos muita dificuldade, muita complicação e confusão entre os espíritas quanto ao entendimento dos postulados que a doutrina espírita revela para nós. As tuas bênçãos de paz, de compaixão, misericórdia, envolva-nos hoje e sempre. Eu vou fazer eu vou projetar a tela, projetar aqui o texto, até para minimizar a nossa imagem e ficarmos com o texto na tela. E assim nós vamos aqui então deixar aqui o texto congelado mesmo como está. Bom, nós já trabalhamos a questão número 1, que é Deus, da semana passada, exaustivamente conversamos sobre o assunto, trazendo aí pontos aí que nós recolhemos de fontes aí como a do Honório Abreu, e quando estudamos o assunto dele, o assunto bruto do Apocalipse que ele realizou, trabalhando aquele resumo aí que você já tem conhecimento. Então a questão hoje, nós estamos trabalhando hoje, nem tanto para entendermos esse princípio, que nós já temos para nós como ponto pacífico que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, mas trazendo o ponto para a nossa reflexão interior em termos de evolução, do que precisamos fazer para avançar, para progredir, caminhar na senda evolutiva, hoje, pelo o alto grau de autoconhecimento que nós vamos adquirindo, estudando a doutrina espírita, hoje nós estamos trabalhando para entender no nosso ambiente psíquico, no nosso mundo interior, qual é a causa primária das nossas complicações, dos problemas, das dificuldades, para que nós possamos, então, erradicar, buscar a transformação moral. Esse é o ponto. O mundo hoje, na verdade, precisa daqueles que vivenciam, de fato, em espírito e verdade, o Evangelho e a doutrina espírita, para que eles tenham notícias. Porque Deus não exerce ação direta na matéria, sabemos disso de cor e salteado. Nós vamos estudar isso mais à frente, na questão 536b. Mas o ponto, a despeito, e evidentemente que é importante estudarmos desses pontos da criação, o que nós aqui deve ficar para a nossa reflexão
é se nós estamos conseguindo identificar no nosso mundo psíquico, no plano do coração, porque tudo começa no sentimento, a causa primária dos nossos problemas, dos dramas, e para então buscar aquele saneamento. É só isso que eu queria ressaltar em função do nosso trabalho da semana passada. Para que nós então desligar o telefone aqui. O telefone aqui resolveu de tocar nessa hora aqui. Eu esqueci de passar para o modo avião. Então, a questão número 2. Eu vou fazer a pergunta, vou responder e vou abrir para os amigos aí trazerem suas considerações, tá bom? Que se deve entender por infinito o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E já vinculando a questão número 2, 3, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, muito bem. Quem gostaria de começar falando aí sobre a número 2, que se deve entender por infinito? Porque a própria ciência humana, aí falando em termos de astrofísica, astronomia, tem dificuldade em entender o infinito, embora hoje os astrofísicos mais avançados, os mais destemidos, já trabalhem com a ideia de multiversos, de universos, de uma, digamos assim, que é um termo até que o Honório Abreu usava, de uma constelação de universos, em que o nosso próprio universo aqui, que nós consideramos como o nosso universo, seria um dos universos num plano infinito dos multiversos que vão se sucedendo aí no espaço. E existem teorias bastante interessantes, avançadas, que definem, por exemplo, que o que nós chamamos de buracos negros, que representam uma fase final da morte, da evolução das estrelas, seria, na verdade, do outro lado do buraco negro teria o que eles chamam de buraco branco, que é um outro universo em expansão. Só para iniciar os nossos trabalhos aí. Quem gostaria de falar? Então, Júlio, essa é uma questão que me causa muito interesse, mas antes de falar um pouco sobre isso, a gente precisa primeiro pensar o que é finito, ou seja, o que é aquilo que tem fim, né? Então, aquilo que tem fim é aquilo que tem término, que ele tem um começo, mas ele tem um período que ele vai terminar, que ele vai parar. Quando a gente pensa na grandiosidade de Deus, quando a gente pensa nas obras de Deus, quando a gente pensa em tudo aquilo que Deus nos proporcionou e fez no sentido de nos entregar aquilo que é melhor, a gente vê que é realmente algo que é infinito. A bondade de Deus, ela é finita? Não é, ela é infinita. A sabedoria de Deus, ela tem fim? Não, ela é infinita, né? Da mesma forma, a gente também tem que pensar que a nossa evolução também ela segue esse passo. Nós temos fim, o que tem fim é o nosso corpo físico, isso aqui, ó, aquilo que a gente pega, o material, isso tem fim. Isso vai chegar um momento e acabou. Mas a minha alma, o meu espírito, a minha inteligência, a minha concepção moral, ela é infinita a partir do momento que eu tenho a permissão da continuidade. Que eu posso seguir adiante, me desenvolvendo, me aprimorando e sendo melhor a cada dia. Sem dúvida. Perfeito. O que mais aí quer falar? Eu queria falar o seguinte, que essa questão do infinito, se nós nos aprofundarmos, né,
além da doutrina espírita, a gente vai entrar num emaranhado filosófico, que é a própria matemática, que é usada para descrever os fenômenos, né, do espaço-tempo. Ela tem uma série de teorias, uma série de diagramas para descrever essa questão do infinito matematicamente. E você acaba entrando num labirinto, né, você encontra mais perguntas do que respostas. Inclusive, até pouco tempo eu estava assistindo uma Netflix, uma série muito boa, que fala sobre essa questão do infinito. Então, assim, se a gente devagar nessas questões do infinito, a gente vai acabar chegando aí naquele famoso labirinto filosófico, né? A gente vai encontrar, não vai encontrar saída. O que nós temos trazer para nós, no meu entendimento, na doutrina espírita, é a questão as questões básicas lá, por exemplo, do cósmico universal, que é o hausto, né, divino, pensamento. Então, se Deus é infinitamente justo e bom, e se nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o pensamento divino, né, isso aí, para nós, já traduz a grandiosidade, né, do universo e dos universos, porque Deus, independente de ter um ou dois universos, ou mais, ele é o criador de tudo, né? Ele é o infinito, propriamente dito. Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico que é a de Deus, segundo a doutrina espírita. E Emmanuel vai fazer um apanhado muito bacana, que eu queria trazer para nós, que eu pesquisei lá no livro Roteiro. Ele fala o seguinte: ante o infinito, amadurecida compreensão na maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez frente ao infinito. Reconhece que a vida divina palpita soberana, desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações. Isso nós estamos presenciando hoje, né? Esse telescópio aí que eles lançaram, o James Webb, ele vai nos mostrar aí a infinidade de mundos, né? Que andam pelo universo afora aí, o universo conhecido. E quantas vidas não tem lá nesses planetas, né? Observa que o planeta grande e sublime, pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é simples grão de areia quando comparado ao imenso universo. Cercado por sóis e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo para indagar quanto aos problemas da morte, do destino e da dor. Suas perguntas silenciosas atravessam o espaço imensurável em busca das eternas revelações. Aqui o Emmanuel faz um negócio sensacional. Ele fala do infinito para fora, né? O infinito para fora de nós e a infinidade dentro de nós, que nós somos seres infinitos, né? Essas questões também estão dentro de nós. Então, achei muito interessante compartilhar essa visão do Emmanuel e acrescentar aí ao estudo. Eu gostaria só de trazer para o assunto que falar que Deus é infinito, conforme Kardec ressalta aqui, os Espíritos, é uma definição incompleta, porque nós não compreendemos o infinito. Esse é o ponto. Né? O fluido cósmico universal, por exemplo, é o hausto do Criador, como o Edson muito bem disse, e ele é criação. Então, nós não podemos dizer que Deus é o infinito, porque o infinito é criação divina. Deus está, se assim não podemos além, dizer, né? Além e dentro do infinito. Porque ele é atemporal. O ponto que nós vamos, em termos por exemplo, em termos do que hoje nós sabemos, existe um entendimento que é muito pouco falado na própria astronomia e na astrofísica, porque não é um conceito fácil de se entender. Por exemplo, o universo que nós vemos foi criado a partir do Big Bang, que também é uma teoria, ainda não existe comprovação, como diria Kardec, peremptória, que existe, que ocorreu há 13,4 bilhões de anos. Então, o universo que nós observamos tem 13,4 bilhões de anos. Mas o espaço não. A velocidade de expansão do espaço é maior do que a velocidade de expansão da matéria. Então, eles calculam que o espaço tem
para lá de 90 bilhões de anos-luz de extensão. Eu confesso que quando eu me deparei com esse assunto num trabalho, um trabalho no YouTube, eu fiquei surpreendido, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, nós, por exemplo, como seres nós tendemos ao infinito, porque nós tivemos início e não teremos fim, e nós estamos trabalhando para que nós possamos desenvolver as virtudes, que é o ponto importante que nós... As perfeições, não é isso? Porque aqui na comentário de Kardec, Deus é o infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Porque à medida que o espírito evolui, nós falamos aqui que Deus é atemporal, ele está além, aquém do infinito. Ele criou o infinito. Nós, à medida que nós evoluímos, nós vamos também vencendo essas barreiras. Por exemplo, o universo tem aí, fisicamente falando, existe um limitador que é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Por mais absurda que seja essa velocidade, nós ainda vamos precisar de 100 mil anos-luz viajando para atravessar a galáxia. 100 mil anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo para atravessar só a nossa galáxia. Então, um espírito da natureza de Jesus, evidentemente que ele não tem essa limitação. Ele atravessa a galáxia com a rapidez do pensamento. Nós ainda estamos desenvolvendo essa condição. Então, eu estou trazendo aqui o assunto para um ponto da evolução, para a gente analisar que o que nos importa, como o Edson muito bem disse aí, nós vamos aqui trabalhar, evidentemente, com essas noções de infinito, nós vamos voltar a tratar do espaço, quando chegarmos lá na formação dos mundos, nós vamos voltar a trabalhar isso com mais entrando, inclusive, entrando, inclusive, nos detalhes da formação dos mundos, por exemplo, aí nós vamos poder trabalhar com mais, no campo mais prático. Mas o que nós temos que trabalhar aqui é o seguinte, ou temos não, né? O que eu proponho nesse momento nós não ficarmos muito divagando muito em cima dessas questões e avançarmos um pouco no assunto. O que vocês acham? Não é? Beleza. Vamos lá? Tem essa discussão aí do infinito para mais de metro. Porque, não, acho que foi dito bastante aqui, o Arthur, isso, lógico, o Edson, lógico. Já levantaram pontos bem interessantes aqui que eu... Não, eu recomendo a turma aí. Depois são pontos enriquecedores do assunto, entendeu? Agora, eu recomendo. Tem muitos textos que falam do infinito. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele tem muita passagem que cita o infinito. Depois vocês dão uma pincelada lá. Sim. É muita observação, muita coisa. Inclusive, esse livro que eu acabei de citar, que tem a mensagem que eu postei para vocês aí, Coletâneas do Além, o Emmanuel também tem um texto lá que fala do espaço. Mas, vamos lembrar, as próprias informações do Emmanuel já estão ultrapassadas em função dos avanços que tivemos. Quanto a espaço, quanto a o aspecto físico, certo? Muito bem, podemos ir... Deixa eu só você queria falar, Arthur, pode falar. Muito rapidinho. Enquanto a gente estava aí conversando, aí, o Edson estava falando, você falando aí, eu fui na Bíblia e eu tenho um buscador e eu coloquei a palavra infinito. Certo.
Eu esperava mais, e olha que eu já li a Bíblia. Eu esperava mais, mas a Bíblia só trata de infinito no livro de Jó, Sim, que ele fala que o poder de Deus, né, do Todo-Poderoso, ele é como as nuvens do céu, né, ou seja, infinitas, né? E quando fala da justiça do Deus Todo-Poderoso, apenas isso. São as sim. duas únicas partes que aparecem. Eu achei muito pouco, eu esperava um pouco mais. É, Mas só isso. do ponto no plano da estrutura e da formação dos mundos, que nós vamos deixar para tratar mais à frente, lá para a questão 55, o Jó tem um versículo muito interessante aí, que diz o seguinte: eu não vou saber citar agora mas eu vou achar aqui, quer ver? Ó, rapidinho eu acho. Porque o texto de Jó é muito curtinho, né? Que ele vai falar que da formação do universo, ele vai dizer, quer ver? Vou ver se eu coloco. Ele vai dizer assim, ó, é, com sua mão formou a serpente enroscadiça. Então, se nós meditarmos na profundidade do texto de Jó, nós vamos chegar aqui, ó. Pelo seu espírito ornou os céus. É 26, 13 de Jó. 26, 13 de Jó. Pelo seu espírito ornou os céus. A sua mão formou a serpente enroscadiça. Hoje nós temos a visão, por exemplo, das galáxias espirais, não temos? Como é que um hebreu daqueles tempos recuados, tendo uma visão de uma galáxia, como é que ele iria descrever essa galáxia, se não utilizando aí o conhecido dele, que é a serpente que se enrosca, não é? Aí nós vamos poder trabalhar, inclusive, outros detalhes aí, que isso é muito interessante para nós termos em mente, viu? Jó 26, 26. Aí falando, inclusive, por exemplo, ó, da infinitude. Vou te dar um aspecto aqui, Arthur, para você pensar. No 14 de Jó, 26, 14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Ou seja, tudo isso que nós vemos é apenas a beirada, a orla. Tem muito mais ainda para saber, que vai aí dentro do viés do infinito. Agora, para sair da divagação, sobre da qual o Edson falou muito bem aí, nós vamos, por exemplo, buscar em Jó não, agora é Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Quais são as coisas encobertas? O infinito está para além da nossa compreensão. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Eu só quis citar esse versículo porque ele nos traz para o plano prático da coisa, certo? Para a gente caminhar. O ponto central, que é o cumprimento da palavra de Deus, que é o ensinamento. Nós vamos trabalhar isso aqui, evidentemente, muito, muito. Podemos aqui seguir na sequência? Vamos? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que essas questões, eu não sei que vocês queiram aprofundar com alguma consideração. Eu penso que nós podemos. Eu não sei se vocês concordam, se eu estou cometendo aqui algum sacrilégio, inclusive. Que essas questões aí que tratam da prova e tal, acho que nós podemos passar mais depressa nelas. O que vocês acham? Vocês concordam? Podemos? Podemos, vamos lá. Prova da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurar a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão
responderá. Para crer-se em Deus, basta silêncio olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que tudo tenha efeito e todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Eu quero só colocar um ponto para vocês aqui. Olha que interessante, o que é interessante na pauta do que está dizendo aqui, ó, Kardec está dizendo que procurar a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Eu quero trazer um ponto importante aqui de Hebreus. Paulo, em Hebreus, o capítulo 11, versículo 3, está falando da fé e da obra por causa da... Vejam bem, por que eu estou acrescentando isso? Por causa da segunda parte do versículo. Vamos lá. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, isso corrobora o que Kardec está dizendo aqui. Ó. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e vossa razão responderá. Então, quero deixar para vocês aí o que vocês acham? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o que nós vemos não foi tirado do nada. Não é fruto miraculoso. Então, nós ainda estamos engatinhando nesse movimento das causas, porque nós sabemos, voltando a Jó, quando ele vai dizer, pela sua mão formou a serpente enroscadiça, primeira questão interessante que podemos tratar é que Deus não tem mão, tem? Assim como ele também não tem boca para dizer. Então, aí nós já estamos entrando no terreno da execução. Da execução. Quem é que executa? Quem é que faz, não é isso? Comentários, amigos, aí dá. Podem falar à vontade aí. Não, tranquilo. Ninguém quer comentar, não? Procurar? Então, beleza, vamos lá. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Aqui Kardec, os espíritos trabalham com a lógica cartesiana. A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Amigos, nós temos o Edson citou André Luiz, mas hoje nós temos trabalhos bem mais, assim, nós temos trabalhos um pouco mais avançados hoje do que André Luiz, que tem um livro do Wagner Gomes da Paixão, que sempre que for pertinente eu vou trazer alguma coisa para vocês, que chama Evolução e Vida. Evolução e Vida. Esse livro, psicografado pelo Wagner, e foi ditado pelo André Luiz e pelo Leão. O Leão foi um companheiro muito estudioso, que frequentava a União Espírita Mineira, amigo do Honório e do José Damasceno Sobral, e eles estudavam a fundo, eles debulhavam no sistema miudinho as obras, e médiuns que eles conseguiam ter algumas intuições bastante interessantes. Então, eu quero trazer para vocês aqui um ponto, que isso é uma teoria, tá? Não existe ainda um ensino generalizado, concordante, que trate desse assunto, porque é um assunto difícil. Vocês se recordam que há um pouco tempo atrás, um espírito comunicando através da Laura, recomendou que nós estudássemos, porque eles precisavam de médiums bastante instruídos, porque eles tinham muita coisa para dizer. Vocês se recordam disso?
Lembra? Pois é. Então, vejam que coisa interessante que toca na questão da criação. O que nós estamos trabalhando aqui é o seguinte, ó, sentimento instintivo, a de que Deus existe. De onde ele viria esse sentimento, se não tivesse uma base? Bom, nós temos aquela noção que aprendemos, ainda meio vaga, de que nós trazemos tudo como germen, como semente, que vai ser desenvolvido, certo? Como se fosse um DNA divino. Mas, assim, tem um ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que é bastante interessante de nós meditarmos, que é o seguinte: esses irmãos, o Honório, o Leão Zálio, por exemplo, eles tiveram uma ideia bem interessante, que quando o princípio inteligente é criado, onde que ele é criado? Ele é criado na mente divina, a partir do fluido cósmico universal, certo? Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos estudar o espírito mais à frente, e os espíritos vão dizer que Kardec pergunta se o espírito é uma abstração. Aí os espíritos vão dizer mais ou menos assim: como o espírito é criado, ele é alguma coisa. É a matéria quintessenciada, que vocês não têm condição de entender. Então, o espírito é alguma coisa. É uma criação, é a matéria quintessenciada. Preste atenção no que eles estão dizendo. Então, nós podemos deduzir, amigos, que, quem sabe, não é? Nós somos partículas desse fluido cósmico. É uma ideia. Aí o que esses companheiros dizem? Que quando o espírito, então, o princípio inteligente, lá na mente divina, ele está no ambiente mais iluminado possível do universo, concordam? A mente divina. Então ele vai, essa partícula, esse fluido, esse princípio inteligente, segundo esses companheiros, que é uma ideia interessante, tá? Estou trazendo aqui só como um ponto de meditação. Ele vai descendo, sai da mente de Deus e ele é recepcionado pela mente dos co-criadores em plano maior. Então ele vai descendo até chegar no plano material. E nessa descida, ele vai sendo impregnado pelo produto das mentes que o vão recebendo. Olha, é uma ideia bastante interessante, evidentemente, amigo. Nós não temos informações a esse respeito da literatura espírita, é uma ideia avançada, elegante, que eu estou compartilhando com vocês aqui só como um ponto de reflexão, tá? Como Deus não exerce ação direta na matéria, olha a coisa, como é que pode ser. Então, o princípio inteligente, que é criado simples e ignorante, ele seria, então, vazio, e ele vai receber as impregnações que vão se transformar em instintos dos próprios filhos de Deus, dos mais avançados, descendo para o nosso plano, até chegar no ponto em que ele vai iniciar a trajetória no átomo, porque nós não aprendemos que o princípio inteligente começa no átomo? Vocês acham que isso é uma ideia interessante, uma viagem? O que vocês acham? É uma divagação, tá? É uma divagação. Vamos voltar aqui para o Deuteronômio. As coisas encobertas pertencem a Deus. Entendeu? Nós estamos aqui trabalhando no campo teórico mais absurdo, certo? Só uma ideia aí, tá, amigos? É só uma ideia. Ô, Júlio, eu acho que faz bastante coerente pensando que é impossível qualquer criação sem esse fluido, essa dimensão toda aí para qualquer origem de alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que faz muito sentido. Quando a gente vai falar de astros, né, de planetas, de estrelas,
Eu acho que tudo gira em torno desse fluido universal, entendeu? Sim. E nesse livro aqui, o Leão e o André Luiz argumenta que as teses que existem aí de queda do espírito, que o espírito é criado puro, aí ele se rebela contra Deus, a ideia de queda assim bem rasa, seria esse movimento em que a partícula vai descendo, vai fazendo essa descida, que nós vamos chamar de involução, mas é o aspecto da evolução. Aí vai ser impregnado psiquicamente pelo produto mental dos espíritos que estão mais avançados. Tudo isso é uma ideia bem interessante que nós temos que guardar no, digamos, naquele compartimento da casa mental, naquela gavetinha, e esperarmos aí informações mais abalizadas, certo? Eu queria perguntar, Júlio, em relação a essas duas perguntas últimas aí, a 4 e a 5, né, que está diretamente relacionada aí com a existência de Deus. Quando o espírito ele está fora da matéria, a compreensão dele é a mesma dele encarnado, pelo fato dele estar exatamente divagando aí pelo mundo espiritual, que é energia, sabe? Eu queria entender melhor essa visão na matéria e em espírito. Depende do grau de conhecimento, porque o que desencarna com preconceitos e com negação, se ele não tiver uma bagagem de obras, ele vai continuar assim no mundo espiritual. Mas ele não vai ter uma percepção melhor do outro lado? Porque nós lidamos na reunião mediúnica, aqui tem o Edson, tem o Arthur, que podem também colaborar com o assunto. Os espíritos o grande contingente do desencarnado não tem noção que está desencarnado. Quer falar alguma coisa, Edson? Eu queria falar que eu tô... Pode falar. A sensação, assim, alguma sensação, nada leva ele a uma compreensão melhor e maior? Não. Se ele não tiver uma bagagem de... Ele vai ficar na dependência do quê? De algum bem que ele fez para alguém, que vai ser o advogado dele no mundo espiritual, de uma intercessão de um familiar que vai ficar orando por ele, e dele abrir mão do orgulho, da vaidade, se ele tiver impregnado disso. Então o espírito fica lá no mundo espiritual, às vezes, ele fica séculos, às vezes, aí. Dessa situação. Nós temos dialogado com irmãos que têm, tudo indica que têm permanecido séculos, até milênios, numa situação de sendo resguardados espiritualmente, porque não tem condições ainda de realizar certos avanços. Ed, você quer acrescentar alguma coisa aí, né? Contribuir com a pergunta aí? Quando você estava falando, eu tenho um texto aqui sensacional que eu achei, mas há mais tempo eu tenho guardado, e eu já passei por uns caboclos aí que ficavam contestando. A gente ficava discutindo o negócio da existência ou não de Deus. Depois, quando vocês tiverem tempo, logicamente eu não vou falar o texto aqui agora. O cientista chama-se Dr. Casey Morrison. Ele faz um estudo, ele era ateu, e depois ele começa a ver, ele faz 10 provas da existência de Deus. Chama Dr. Casey Morrison. Depois vocês procuram aí, Provas da Existência de Deus. É um livro até pequeno, mas você acha o estudo dele resumido. Ele começa falando pelo seguinte: a de coincidências que levou à formação da vida aqui na Terra, ele começa fazendo um exemplo com as moedas. Por exemplo, você coloca tantas moedas no bolso, a probabilidade de você conseguir... Você coloca várias moedas no bolso, mas você quer tirar a moeda A. Você tem 7 moedas no bolso, mas você quer aquela moeda específica. A probabilidade de você enfiar a mão no bolso e tirar aquela moeda é de 1 para não sei quantas mil chances. Isso é um exemplo de probabilidade. Aí ele começa a falar o seguinte: as probabilidades que envolvem a vida aqui na Terra. Por exemplo, a distância da Terra ao Sol é uma distância perfeita. O eixo de inclinação da Terra de 23 graus e meio. Se a Terra fosse inclinada a 23 graus, 24 graus, 22 graus, a vida na Terra seria profundamente afetada. Ela tem que ser exatamente 23 graus de Sol, a inclinação da Terra, a distância que a Lua gira em torno da Terra, a distância da Lua do Sol. Então, todas essas medidas,
elas estabelecem condições perfeitas para que a vida aconteça. Aí depois ele vai para o campo da biologia, para o campo da própria questão dos cromossomos, né? Como é que as informações genéticas são guardadas na célula e são repassadas, né? As questões genéticas. Então, atrás de cada detalhe desse, tem uma sabedoria imensa. Aí ele começa a ver isso e fala que isso não pode ter acontecido por acaso. Tudo que acontece tem um fato inteligente ali por trás, uma condição adequada para aquilo acontecer. E aí ele estabelece essas 10 leis, né, que provam a existência de Deus, né? Depois vocês leem lá, é um texto interessante, mas assim, faz a gente pensar, como a gente consegue, pensando só por essas questões astronômicas, né, a gente vê que existe uma ordem perfeita, a coisa não é por acaso, né? Você vê que o acaso, o que os cientistas chamam de acaso, a gente tem que chamar de providência divina. Exato. Porque tudo tem um propósito, tudo tem uma organização perfeita, né? Eu tenho uma história do nosso amigo, não sei se é o Galileu ou o Newton, que ele discutia com um colega dele, né, ele falava que tudo tinha acontecido na natureza por acaso, né? Aí ele manda um amigo dele, relojoeiro, fazer... Newton. Newton, esse amigo relojoeiro dele, fazer uma réplica do sistema solar que funcionasse à base de corda. E só que eles representavam só os 7 planetas, porque não conheciam os outros ainda. Ele construiu aquele negócio bacana, você dava corda, os planetas giravam, a luz girava em torno da Terra, os planetas giravam em torno do Sol, um negócio muito bacana. Aí o amigo dele chegou lá e falou, uai, que troço bacana, cara, quem é que fez isso? Ele falou, ninguém, apareceu em cima da minha mesa. Ele falou, mas você tá louco, cara? Como é que o negócio vai aparecer em cima da sua mesa? Alguém fez para você. Ele falou, não, ué, apareceu em cima da mesa. Isso aqui é um pequeno exemplo do nosso sistema solar. Se você acha que o sistema solar apareceu do nada, por que você está discordando de mim que essa maquinazinha simples que está colocada em cima da minha mesa aqui, né, foi alguém que fez? E aí o cara ficou meio pensando nisso, e aí nós temos um exemplo muito claro para mostrar, né, da genialidade do Newton. Né? É isso aí que eu queria falar, só para acrescentar. A questão dessa que a Elana levantou aí, Elana, os espíritos encarnam com os seus preconceitos. E eles não mudam a cabeça porque estão desencarnados. Eles vão temar por A mais B que não estão mortos. Custam a acreditar. Ficam vagando, perambulando por aí. Né? E o que é lamentável. Temos a doutrina espírita aí que nos ajuda hoje, mas as pessoas não querem muito envolvimento com o espiritismo, não. Questão 5, que já lemos. 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos votos selvagens esse sentimento? Então Kardec continua. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria, senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Certo? Então, é um sentimento inato. Por enquanto, nós não temos condições de abordar essa origem. O conhecimento das origens escapa aos nosso entendimento, porque nós ainda não temos o sentido que nos capacita a entender essa origem e talvez nem a linguagem ainda. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outro ao acaso, que foi o que o Edson acabou de dizer aí. Outro absurdo.
que o homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pode ser, pobre ser, e um sopro de Deus pode abater. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Então, a questão 10, atributo da divindade, que nós podemos aí associar também essa resposta, associar para a questão do entendimento aí das origens. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Então, falta-nos ainda o sentido para conseguirmos entender as origens. Ainda falta. Nós ainda temos que caminhar muito na trajetória divina para entendermos. Em termos do que nós podemos compreender, acerca de Deus, eu vou me valer aqui de Hebreus. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Paulo vai dizer assim, ó: havendo Deus antigamente falado muito, capítulo 1, versículos 1 a 3, tá? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, aqui nós já temos uma abertura. Nós começamos a entender, por exemplo, que quem faz as coisas somos os espíritos criados, que Deus não exerce ação direta na matéria. Então Deus fala por nós, fala pelos profetas, fala por aqueles que mais cultivam a lei de Deus, que são os mais virtuosos. E aqueles que, sendo muito virtuosos, já agregam a crença ou a fé em Deus e buscam cumprir aqueles mandamentos que chegaram por revelação. Continua Paulo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, aí nós já temos, ou seja, nós não temos condições de compreender a natureza íntima de Deus por enquanto. Nós vamos nos aproximando vagarosamente do entendimento divino, observando o tipo mais perfeito que Deus nos tem apresentado como modelo e guia, porque esse é a resplendor da glória de Deus que temos condições de compreender. E ele vai repetir isso em Colossenses. Em Colossenses,
Em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu achar aqui para os amigos. 1,15 de Colossenses, o qual é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Primogênito de toda a criação em relação a nós, amigos. Porque para os hebreus, toda a criação, naquele tempo, era a terra, a lua e as estrelas. Era toda a criação. Então, de toda a criação, como os hebreus a entendiam, Jesus é o primogênito, porque ele foi criado primeiro que nós. Então, nós vamos começando a entender a natureza íntima de Deus por associação, observando Jesus e vendo os seus feitos. Nós podemos, por exemplo, compreender sobre a sua bondade, sobre a sua magnanimidade, suas infinitas virtudes, como já foi dito aqui anteriormente pelos amigos nas questões anteriores. Alguém quer acrescentar? Fazer algum outro ponto? Não. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz a ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sua razão. Então, nós vemos aqui um ponto importante, que a compreensão do mistério da divindade é diretamente proporcional ao desenvolvimento do senso moral. Desenvolvimento do senso moral. E a medida para o desenvolvimento, a medida prática para o desenvolvimento do senso moral, para nós não ficarmos muito no terreno abstrato, é pela questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, esse senso moral está diretamente correlacionado com cumprir a lei de Deus, que significa o seguinte: o homem de bem tudo faz, cumpre as leis de Deus quando tudo faz pelo bem de todos. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo nessa direção, nós vamos quebrando o obscurecimento promovido pela matéria. Como é que se chama? Como é que nós vamos entender esse obscurecimento promovido pela matéria, num ponto de vista bem prático e dinâmico, no nosso mundo interior? O que define obscurecimento pela matéria no nosso mundo interior é o apego aos bens deste mundo. Porque quanto mais apegados... Vejam bem, amigos, onde nós vamos chegar. Questão 895. Questão 895. O que os Espíritos vão dizer para nós lá? Que quanto mais apegados aos bens deste mundo, menos compreende o homem
É o comentário de Kardec. Não, me minto. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Então, se o apego aos bens deste mundo define a imperfeição que nos impede de compreender o nosso destino, com muito mais propriedade, esse apego representa esse obscurecimento promovido pela matéria que impede a aproximação de Deus e, consequentemente, a sua compreensão. Certo? Podemos entender assim? Porque é o seguinte, nós sempre buscamos uma conexão prática com aspectos bem, digamos, pragmáticos, embora o Espiritismo por si mesmo seja uma ciência que a própria ciência tem dificuldade em entender, então parece estranho quando falamos de pragmatismo. Mas, do nosso ponto de vista da evolução, o que nós temos que fazer para quebrar esse obscurecimento e, consequentemente, nos aproximarmos de Deus é diminuir o apego aos bens deste mundo. Porque isso é inversamente proporcional ao que define a superioridade. Vocês querem ver o oposto? A contraparte, questão 918. A questão 918 é um espelho perfeito, uma contraparte para essa 895. Por quê? Na 895, Kardec perguntou sobre os sinais característicos da imperfeição. E na 918, ele pergunta sobre os sinais que definem o progresso real. Olha que interessante. A 895 pergunta sobre os sinais da imperfeição. E a 918, pelos indícios que demonstram o progresso real. Então, o apego aos bens deste mundo, vão dizer os espíritos lá, define notória imperfeição, porque quanto mais apegados aos bens deste mundo, menos compreendemos a nossa destinação, consequentemente, Deus. O oposto, o que define o progresso real. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática do meio de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Perceberam? Então, o apego aos bens deste mundo impede essa compreensão antecipada. O apego, porque o apego desenvolve um sentimento complexo que se chama egoísmo, que é uma imperfeição. Notaram? Então, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Sim, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então, o método para aproximar de Deus, prático, a ser adotado na vida, cumprir as leis de Deus. Se nós temos dificuldade em cumprir as leis de Deus, que são 10, e tem muita gente que tem, porque um dos mandamentos diz lá textualmente: não dirás falso testemunho quanto ao seu próximo. E os religiosos são os que mais divulgam mentiras aí nas redes sociais. Então, o próprio religioso tem dificuldade em cumprir os mandamentos. Agora, para facilitar, nós vamos buscar a questão 629. O homem procede bem quando tudo faz pela bem de todos, porque então cumpre as leis de Deus. E até lá, nós vamos aí ficar tateando nas sombras. E aí, minha amiga Elana, esse movimento aí do apego define o que acontece no mundo espiritual.
com os que desencarnam. Sim. Eles vão agregando uma substância, porque o espírito é alguma coisa, é uma matéria quintessenciada. O pensamento também é matéria, o sentimento também é matéria. Nós, aliás, posso até trazer depois aqui a contribuição de mecanismo da mediunidade nesse ponto. Mais à frente a gente pode trazer. Sentimentos é uma substância que nós movimentamos. André Luiz trabalha isso no mecanismo da mediunidade. Então nós vamos agregando uma matéria densa que vai impedindo-nos de mesmo no mundo espiritual, de uma visão mais ampliada. Por isso que o sistema passa necessariamente pelo que Jesus ensinou para nós aqui na Terra. Ô, Júlio. Para o próximo como assim mesmo. Pode falar, Edson. A palavra é sua. Bom, nós, em cima do que você está falando aí, né, nós temos a questão 895, que eles perguntam lá para os espíritos, né? A parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico de imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a douração de objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que a fazem para o mundo, um homem de bem, mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, certas provas. E basta ferir a tecla do interesse pessoal para descobrir a fundo, né? Então, o que nós vemos aí? Você tem uma série de belos pensamentos, belos discursos, né? Religiosos fazendo aí, né? Belos discursos e belas pregações. Mas quando toca no interesse pessoal, é onde nós vamos encontrar a verdadeira moral do homem de bem. Por quê? Quando eu coloco o meu interesse pessoal acima de qualquer coisa, eu vou para o caminho que me atende, né? Independente se esse caminho é um caminho ético ou não, eu vou me apegar a ele. Eu vou arrumar uma filosofia, um discurso que dobre isso aí de acordo com o meu interesse pessoal. Então, esse é o grande problema, o orgulho, o egoísmo, né? E nós temos por baixo disso aí, né, permeando esse orgulho, esse egoísmo, o interesse pessoal. É o que nós vemos aí hoje o tempo todo. Nós distorcemos o evangelho. Eu vi uma mensagem de uma pessoa aqui que disse para minha menina aqui o seguinte, que ela prefere ser como Pedro, que empunhava a espada, do que ser, né, e aceitar certo discurso que vem por aí. Mas ela não disse o contexto, ela não disse que Jesus condenou Pedro por empunhar a espada, colou a orelha do centurião e disse a ele, quem mata pela espada, perecerá pela espada. Outros utilizam aquela frase... E mandou Pedro embanhar a espada. Banhar a espada. E outros utilizam aquela frase de Jesus, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Nem vim pôr fogo e tem pressa que ele se acenda. Quando você diz isso aí, no meio que as pessoas não têm um conhecimento profundo do evangelho, o interesse pessoal está profundamente contaminando essa frase. Por quê? Jesus quis trazer que ele tinha pressa de trazer a espada, mas a espada interior. A espada é que corta esse interesse pessoal dentro de nós. Essa espada é aqui dentro. Né? Essa luta é dentro de nós. É nós, mesmo contra o nosso interesse pessoal, nós seguimos o evangelho. Estou vendo que aquilo... Né? O Edson. É a espada que corta de dentro para fora, né? Exatamente. Eu estou vendo que aquele pensamento vai contra o meu interesse pessoal, mas é um pensamento alinhado ao evangelho de Jesus? Sim. Então, eu tenho que fazer uma reflexão para ele. Eu tenho que mudar. Eu que estou errado. Não é eu tentar adaptar aquilo ali ao meu interesse pessoal. Isso nós vemos aí todo dia. Pode continuar, Ju. Aqui, só na pauta que você está dizendo aí, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, está fazendo aqui porque, buscando aqui a conexão
do texto de Paulo com Kardec, na codificação, Kardec trabalha o vocábulo alma como sendo o espírito encarnado. A alma é o espírito encarnado. Então, Paulo está trabalhando aqui que a palavra que você trouxe, a palavra de Jesus, ela é capaz de operar essa identificação do grau de apego e discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, só aquele que tem muita má vontade, que quer adaptar o texto com interesses pessoais, da mesma proporção e como os fariseus fizeram, e crucificaram Jesus por isso, é que não entende essa questão e continua aí dizendo abominações, porque são abominações. E nós vamos encontrar muitos no espíritas dizendo abominações, fazendo adaptações, recortes adaptativos ao que se quer dizer. Eu já mencionei para vocês aqui problemas em palestras de companheiros aí que, lamentavelmente, até falarem, pessoa lançar numa palestra uma fake news absurda, numa palestra, uma fake news para favorecer um determinado elemento. Então a pessoa perdeu completamente o senso, do bom senso, do discernimento. Que as pessoas às vezes dizem, né, Júlia? Mas isso aí quem está obsidiado. Mas o obsessor, ele só vai encontrar vínculo se você alimenta um pensamento igual ao dele. Exatamente. Se você não tem esse vínculo mental, se você já está alinhado ao evangelho, o obsessor vai soprar aquilo no seu ouvido, que é o trabalho dele é te afastar. O trabalho dele ele vai fazer. Mas você fala assim, peraí, esse pensamento aqui não está alinhado com, eu não posso fazer isso, né? Então, ele vai caçar outro lá para obsidiar. Então, essa desculpa de que o irmão está obsidiado é desculpa, porque, na verdade, ele não trabalhou dentro dele essa imperfeição. Essa imperfeição está lá latente, porque ganchinho está lá. O obsessor vê aquilo, aquela brecha na armadura, fala, opa, é aqui que eu vou. E aí o interesse pessoal é o maior desses ganchos. Então, se nós estamos trabalhamos a causa primária de todas as coisas no plano universal, a causa primária das complicações no nosso mundo interior, que vai nos levar para as reencarnações de dificuldade, está no pensamento e no desejo. Porque a conexão com os espíritos ela é muito bem didaticamente sintetizada numa equação muito simples na questão 467. Os espíritos complicados só se ligam aos que, pelos pensamentos, os atraem e pelos desejos os chamam. É o binômio que estabelece a conexão com as mentalidades. Então, esse é o trabalho que nós vamos fazendo aqui. Nós vamos fazendo um trabalho de trabalhar, vamos aí buscar entender o universo de fora e trazendo para o universo interno, para que nós não fiquemos apenas num plano muito místico, num plano aí muito abstrato, sem aquele ponto de interação com a sociedade, que é onde nós temos que estar com os pés fincados. Nós já avançamos aí além do tempo programado, como na primeiro trabalho. Está na hora de nós encerrarmos. Eu quero deixar aberto para vocês aí as considerações finais aí, quem gostaria de fazer. Edson, Arthur, Hernani. Deixa o Arthur falar aí, que eu já falei muito. Deixa o Arthur falar. E eu, então? Deixa o Arthur, nossa amiga, aí falar. Não, foi sensacional, sensacional. A gente está esperando aí, Elana falar também, Hernani, vamos falar. Né? O tema é empolgante, né? A gente empolga, quer falar. Ó, eu tenho aqui nesse meu livro, tem um livro aqui que é um livro, virou até de anotação, um livro espírita antigo, que eu tenho muitas pérolas aqui que eu recolhi do Honório Abreu, do estudo Apocalipse dele, e eu vou compartilhando aí com vocês aí ao longo do... A Elana conhece muita coisa que estuda conosco lá o Apocalipse. Mas nós vamos aqui, porque é o seguinte,
no estudo do Apocalipse lá, muita coisa, nós não lembramos de tudo, né, Ilana? Muita coisa. Aqui nós vamos. Porque lá é o seguinte: nós pelo Apocalipse, estudamos o Livro dos Espíritos. Agora nós vamos fazer o trabalho inverso. Nós vamos aqui pelo Livro dos Espíritos, vamos estudar Gênesis, Êxodo, Apocalipse, cartas, o que for pertinente de nós agregarmos aqui no assunto, para nós enriquecermos o estudo e vermos a conexão que a doutrina espírita vem realmente esclarecer o que não podia ser dito, acrescentar outras questões interessantes e nos fazer lembrar também do que foi esquecido. Então, mais alguém quer falar mais alguma coisa? Hernani? Senão, eu vou pedir, então, Vou pedir para o Arthur novamente fazer a pré de encerramento para nós, Arthur, pode ser? Claro, prazer. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado e querido e bondoso Mestre Jesus, amados irmãos espirituais, agradecemos mais uma vez por esse momento ímpar que nos reunirmos, que estamos aqui reunidos para um momento de aprendizado, de desenvolvimento moral, intelectual, religioso, onde aqui podemos dividir os nossos pensamentos através da boa leitura e transmitir, através dos nossos pensamentos, da nossa energia, o que aprendemos aqui em nosso trabalho que realizamos toda segunda-feira e todos os dias, quando somos chamados pela espiritualidade amiga. Que o Senhor nosso Deus e nosso Pai nos faça melhores a cada dia, através da nossa dedicação, através da nossa visão que queremos para um mundo melhor. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa família, o nosso trabalho e a nossa semana, que assim seja. Amém. Que assim seja. Graças a Deus.